Quem sou eu para que o grande você nasça? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Mais um dia de provérbios para vocês, dia 26 de janeiro. Graças ao Senhor, estamos aqui de novo. É um privilégio para nós poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Iniciando o programa Mães Amorosas, lemos um provérbio para vocês. O provérbio do dia diz assim: Como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Provérbios, capítulo 5, versículos 12 e 13. E o título: Não arruine sua vida. O contexto do provérbio de hoje ainda é sobre se afastar da mulher adúltera para não perder a honra nem dar os seus anos a cruéis, pois esse caminho pecaminoso arruinará sua vida, fará perder os seus bens e o fruto do seu trabalho. E no final de sua vida, quando se consumirem a sua carne e o seu corpo, dirá: Por que aborreci o ensino? E por que desprezei a disciplina? Não escutei a voz de quem me ensinava, nem dei ouvidos aos meus mestres. Portanto, hoje, se ouvir a voz do Senhor por meio das pessoas que querem o seu bem, ainda dá tempo de se arrepender e voltar ao caminho da vida. Moisés teve a vida que todo jovem gostaria de ter. Tudo o que desejasse poderia obter. Mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11, 24 e 25. E José, que era formoso de porte e de aparência, foi assediado pela mulher do seu senhor, Potifar, para que se deitasse com ela. Recusou-a e foi lançado à prisão por uma mentira dela. Gênesis 39. No fim da vida deles, Moisés foi grandemente usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, e José se tornou um grande governador do Egito. Ao se guardar dos prazeres da carne, você também será um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Estaremos de volta neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Como é bom clamar Jesus, tal nome vida vem lhe dar. Invocando a porta se abrirá para Deus entrar. Ó Senhor Jesus, sempre invocarei. Ó Senhor Jesus, eu invocarei. Ó Senhor Jesus, para Deus entrar.
planta crescerá, teu Senhor voltar. Eu desfrutarei de falar de Deus, sempre invocarei o Senhor Jesus. Ele mesclarei com os santos seus, teu Senhor voltar. Eu desfrutarei no falar de Deus, sempre invocarei ao Senhor Jesus e me mesclarei com os santos seus, teu Senhor voltar. Eu desfrutarei no falar de Deus, sempre invocarei ao Senhor Jesus e santo seus, teu Senhor voltar, teu Senhor voltar, teu Senhor voltar. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Título do terceiro volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Maraísa Garcia. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Hoje vamos ler o Alimento Diário, livro Vem e Vê. Vamos ler Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Senhor Jesus. Um alerta para as famílias. O homem não pode perder de vista o propósito original do casamento, que é fazer a vontade de Deus. Jesus sempre colocou a vontade de Deus acima de tudo. Conforme vimos ontem, o matrimônio nos traz satisfação e alegria. Mas quando nos unimos a uma pessoa, nosso foco deve ser cooperar juntos, um com o outro, para deixar Cristo nos encabeçar. Será assim que Ele estabelecerá seu governo na terra. Quando perdemos o foco original do casamento, cairemos na mesma situação que aconteceu ao dilúvio, descrita em Mateus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não há nenhum problema em o homem viver e desfrutar daquilo que é legítimo e de direito, mas jamais pode perder de vista o propósito, o zelo em fazer a vontade de Deus. Este é um alerta para todos nós. Não permitir que as coisas legítimas de nossa vida cotidiana, como casar-se, dar-se em casamento, comer, beber e também nos alegrar, passear com a família e criar os filhos, se tornem um vinho que nos embriague. Apesar de ser experiências legítimas, elas podem tirar-nos do foco principal. Se o tempo dedicado a seu casamento ou a seus filhos impede você de servir na igreja ou sair para pregar o Evangelho, reconsidere seu viver. Aquelas pessoas contemporâneas de Noé estavam vivendo seu dia a dia envolvidas com questões legítimas, mas isso lhes custou a vida. Que sirva de alerta para cada um de nós. Quando Noé entrou na arca,
Não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor está voltando, e a maioria das pessoas deste mundo está entorpecida, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e edificando, como acontecia nos dias de Ló. Nada disso é errado, mas o problema é que essas pessoas desperdiçavam seu tempo e não faziam a vontade do Senhor. E todas essas coisas legítimas tornaram-se um vinho, a embriagá-las, entorpecendo-as quanto à vontade de Deus. Por isso, não ande como os nécios. Aqueles que sem discernimento comem e bebem, casam-se e dão-se em casamento, fazem negócios, edificam, compram e vendem, como se isso fosse tudo na vida. Não é. Pelo contrário, devemos andar como sábios. E como andam os sábios? Remindo o tempo, porque sabem que os dias são maus. Devemos procurar compreender a vontade do Senhor, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Você, sua casa, sua família, seu casamento. Quando a Bíblia evidencia: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, certamente esse vinho não se refere somente aos prazeres do pecado, mas também às coisas legítimas que um cristão como você e eu temos. Direito de trabalhar, direito de ter uma esposa, um marido, de criar os filhos, de ter prazer de viver com eles e passear. Tudo isso é legítimo, mas não devemos embriagar-nos com essas coisas. Se isso ocorrer, perderemos o rumo. Não devemos abrir mão de fazer a vontade de Deus. Então, qual caminho devemos tomar? Devemos encher-nos do Espírito, falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É falando entre nós a palavra de Deus por meio da imersão na palavra profética que salvaremos nosso casamento e nossa família de um viver fora do propósito do Senhor. Aleluia! Nossa família e casamento podem ser saudáveis hoje. Isso só depende do tipo de atitude que teremos daqui para frente. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a mudar nossas atitudes. Ó Senhor Jesus, para que o Senhor possa encabeçar nossa vida. Amém. Jesus é o Senhor. Tuas são palavras, chove sobre mim, e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego à tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai. Como a chuva que rega a plantação, desce sobre mim. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. E estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje. Ontem, graças ao Senhor, nós terminamos o livro de Gênesis, né? E vimos José pedindo a seus irmãos, fazendo eles jurarem que quando eles forem sair dali, porque certamente o Senhor iria tirá-los do Egito, né? O Senhor já tinha revelado isso para Abraão. Ele não queria que os seus ossos ficassem no Egito, que fossem levados para a terra de Canaã. Então, cerca de 400 anos se passaram. O Senhor abençoou o povo e ele se multiplicou. Mas o Senhor tinha um plano de tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. Então, o coração de Faraó se endureceu e ficou com medo dos israelitas, que eles crescessem demais e fossem uma ameaça para o povo egípcio.
caso se unissem em guerra com outros povos. Então, ele o escravizou. O povo de Israel passou a ser escravo no Egito e eles eram obrigados a fazerem trabalhos forçados. E o Senhor, então, começa a agir. Claro, né? Se tudo tivesse 1000 maravilhas para o povo israelita ali no Egito, certamente eles não iriam querer sair dali, né? E o povo de Israel cresceu abundantemente. O Senhor os abençoou ali no Egito e eles tinham bens, gado e muitos foram abençoados com muitos filhos. Mas o Senhor tinha planos para o seu povo. Ele não iria deixá-lo no Egito para sempre. E conforme o Senhor já havia revelado para Abraão que ele tiraria o povo de lá. Então, o Senhor levantaria um libertador para tirar o povo do Egito. Faraó, agora temendo um povo tão numeroso dentro do seu país, se houvesse guerra, se rebelassem contra o seu governo e se unisse a outros povos, poderia ser uma grande ameaça para o Egito. Então, ele escraviza o povo e também tenta diminuir a população israelita, matando os varões. Ele determina que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas assim que nascessem. Mas as parteiras, quando receberam esta ordem, temeram a Deus e não obedeceram Faraó. E porque elas temeram a Deus, o Senhor lhe constituiu famílias. Então, nasce Moisés. Ele é filho de um levita que se casa com uma levita. Por causa desse decreto, a mãe do menino esconde por 3 meses. Mas já não podendo esconder mais, ela então faz um cesto de junco e o unta com betume para que não entre água e coloca no rio, mas manda sua filha, mais velha, Miriam, ficar observando para ver o que o Senhor estava preparando para o seu filho, quem iria apanhá-lo. E aconteceu que a filha de Faraó estava banhando-se no rio quando viu o cestinho. Pediu que uma escrava fosse olhar e então, verificando que era um menino muito formoso, ela o tomou para si. E quando Miriam viu que a filha de Faraó se agradou do seu irmãozinho, ela então pergunta se a senhora gostaria que ele tivesse uma ama de leite. Então a filha de Faraó diz que sim, e Miriam vai e chama a sua própria mãe. Então Moisés foi amamentado pela sua própria mamãe, né? O Senhor preparou tudo isso para que Moisés fosse criado, né? Fosse amamentado e fosse criado pelos próprios pais até uma certa idade, né? Então o Senhor tem planos para Moisés e a gente vai continuar a história hoje a partir do versículo 11. Senhor, nós te agradecemos por tão grande privilégio de nós podermos estar ouvindo, lendo a sua palavra, conhecendo os seus planos para o seu povo. Que o Senhor possa abrir o livro de Êxodo para nós, dar-nos entendimento e muito desfrute, Senhor, dessa história maravilhosa que nós já iniciamos ontem e vamos dar continuidade hoje. Abra o nosso coração, a nossa mente, abra o nosso espírito para que nós possamos entender e desfrutar dessa história maravilhosa. Que não seja apenas uma história, mas que traga vida para nós e que seja de proveito para o nosso dia a dia, para o nosso viver atual. Amém. Abramos a nossa Bíblia e vamos ler Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Moisés foge do Egito. Versículo 11. Naqueles dias,
Sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos ajudou, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele lhe deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. O sofrimento do povo. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Capítulo 3, versículo 1. Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e esse será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi?
Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor Deus dos seus pais, o Senhor dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. O que você achou dessa história? Muito ousado, né? O Senhor pediu algo para Moisés que ele ficou receoso de aceitar. Senhor, como é que eu vou fazer isso, né? Então, realmente, foi o Senhor que estendeu a mão. É o Senhor que vai estar com esse povo, né? Então, quando Moisés fica preocupado, né, receoso em obedecer, o Senhor fala: eu estarei com você, né? Quantos anos se passaram? O povo estava acostumado com os deuses do Egito, né? Então, 400 anos se passaram, é muito tempo. Então, toda aquela geração que não teve o ensinamento dos seus pais, né, acabou se envolvendo com os ídolos. E certamente Moisés pensou nisso quando ele disse: eles vão perguntar que Deus é esse, porque havia outros deuses no Egito, né, os quais os egípcios adoravam. E então o Senhor fala: eu sou o que sou, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele vai estender a sua mão para tirar o povo do Egito com mão forte. Não teria outra maneira de tirar o povo dali. Sem Deus, né, o povo não sairia dali. O Senhor teria que agir e nós vamos ver que foi com mão forte que o Senhor tirou o seu povo do Egito. Amém? Não perca amanhã o próximo capítulo. Tá bom? Também quero dizer para você que o Egito tipifica o mundo, né? O Senhor quer nos tirar do mundo, né? Então essa história não é apenas uma história do Velho Testamento para a gente contar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Somente isso, não. Ela tem um significado muito profundo para os nossos dias atuais, né? O Senhor preparou um libertador, que foi Moisés, para tirar o povo do Egito. Mas o Senhor também, no Novo Testamento, preparou o libertador, que é Jesus Cristo, para nos tirar do mundo. Então, tudo tem o seu significado atual e que isso seja um aprendizado para nós. Nós somos o povo de Deus. Mais cedo ou mais tarde,
o Senhor vai te tirar do mundo, né? Então vamos sair, né, de boa vontade, porque amamos o nosso Deus e queremos ir para a terra de Canaã, né, a qual tipifica o milênio, o desfrute, certo? Então nós queremos ser vencedores. O primeiro passo que temos que dar é sair do Egito, sair do mundo. Amém? Então vamos aprender muita coisa com o livro de Êxodo. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a irmã Lene, que ainda não terminou a leitura bíblica de hoje, tá certo? Tem Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Bom desfrute para vocês. Até amanhã. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 22, versículos 1 ao 18, Provérbios, capítulo 5, versículos 7 ao 14, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 até o 27. Começando com Salmos. Um grito de angústia e um salmo de louvor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, Corça da Manhã. É um salmo de Davi. Versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim salvação nas palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, Ele que é o livre, salve, pois nele tem prazer. Contudo, tu és que me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramai-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração faz como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Agora os Provérbios, capítulo 5, versículos 7 até o 14. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. Começa assim, a cura de um menino. Quando eles chegaram para junto da multidão,
O homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus respondeu ao demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Versículo 22. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. E Jesus paga imposto. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiam a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Amém. Bom dia. Amanhã retornaremos com mais leitura bíblica e vamos ler também capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Bom dia. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Seus vãos prazeres e o coração já apliquei em coisas superiores.
anseio ter que teu amor tão terno, meu coração em ti fixei. O mundo não me ilude, o mar vermelho eu já cruzei, deixei o mundo longe, longe, bem longe, longe, bem longe. O mar vermelho eu já cruzei, deixei o mundo longe. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A Questão das Vestes, parte 3. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Se queremos participar das bodas do Cordeiro, precisamos veste nupcial. Que veste é essa? São os atos de justiça que praticamos quando vivemos pela realidade, pela verdade. Quando temos a verdade dentro de nós, vivemos pela justiça. Aos Filipenses, Paulo disse: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Podemos ser achados em Cristo, pois Ele é a nossa vestimenta. Da mesma forma que Deus vê Cristo, Ele também nos vê. Não se trata apenas de fazer a coisa certa para ter justiça. Não. Antes precisamos ter Cristo como nossa primeira veste de justiça. Em seguida, temos de continuar vivendo pela fé para ter a segunda veste de justiça, que também não está baseada em nós mesmos. Se a primeira veste não se baseou em nossas obras, a segunda veste também não se baseia meramente em nosso próprio esforço para fazer a obra. Ainda aos Filipenses, o apóstolo Paulo revela seu verdadeiro anelo para com Cristo. Se queremos ter a segunda veste, não basta ter conhecimento bíblico. A princípio, isso é fundamental. De fato, precisamos conhecer a Bíblia e a revelação que os livros espirituais nos trazem sobre ela, bem como o que Deus nos revela nas reuniões da igreja, por meio da palavra fundamental e da palavra profética. Isso tudo constitui a riqueza que Deus nos deu como graça. No entanto, seu objetivo ao nos conceder essa riqueza é que passemos por um processo em que ela se torna realidade em mim e em você. Precisamos conhecer mais a Cristo, conhecer mais sua morte e sua ressurreição. Em outras palavras, precisamos de provações, sofrimentos e tribulações. Por meio dessas situações, pouco a pouco, Deus sedimenta a sua realidade em nós. Que essa palavra que temos recebido se torne a nossa realidade. Isso não significa que devemos pedir a Deus por sofrimento. Todavia, devemos reconhecer que as tribulações que nos sobrevêm são para que conheçamos mais o Senhor, recebamos mais do próprio Deus como verdade dentro de nós, e assim tenhamos sua realidade. Não se trata simplesmente da palavra como doutrina, mas do próprio Deus sendo sedimentado em nós como ouro refinado pelo fogo. Portanto, o valor de nossa fé se torna mais precioso quando permitimos que o Senhor nos prove, limpe todas as nossas impurezas e sedimente o ouro de sua natureza em nós enquanto passamos pelo fogo. Deus mesmo quer ser depositado em você como sua realidade. Uma vez obtendo essa verdade,
viveremos a justiça. Por isso, amado ouvinte, tomemos esse caminho. Senhor, é esse caminho que nós queremos tomar, de sermos aperfeiçoados por Ti, de o Senhor ter toda a liberdade para bordar a nossa segunda veste, que todas as situações pelas quais passamos possam nos provar, limpar as impurezas e nos sedimentar com o ouro da Tua natureza. Que o Senhor deposite mais da Tua pessoa em nós, nos dando mais realidade do Senhor. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes, que a paz do Senhor seja com vocês nesta manhã. Estamos aqui para desfrutar do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Salmo capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amados ouvintes, quando entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, confiamos nele, ele fará tudo por mim, por você, por cada um de nós. Tudo que necessitamos, o Senhor fará por cada um de nós, nos alimenta, nos sustenta, nos supre e não nos deixa faltar nada. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, estamos aqui diante de Ti. Ó Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós, não tem nos deixado faltar nada, cuidado da nossa saúde. Ó Senhor Jesus, como é maravilhoso, Senhor, entregar nossa vida nas mãos do Senhor, seguir o seu caminho. Ó Senhor Jesus, confiamos em Ti, Senhor, por isso estamos aqui na Tua presença, te agradecendo por tudo que o Senhor fez e entregando a nossa vida, nossos caminhos nas Tuas mãos, Senhor. Ó Senhor Jesus, cuida, Senhor, de cada ouvinte, a situação de cada uma. Ó Senhor Jesus, teus filhos necessitam da Tua presença, necessitam de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, em Ti confiamos, entregamos a nossa vida, nossa família. Ó Senhor Jesus, o Senhor é tudo em todas. O Senhor é que nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece. Ó Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, toca, Senhor, no nosso coração, para Te buscar cada dia mais, buscar pela Tua palavra, porque a Tua palavra é que nos alimenta a cada manhã, a cada dia. Ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo. Entrego nas Tuas mãos cada família que está nos ouvindo neste momento e que o Senhor dê direção e leva ao caminho que faz a Tua vontade. Amadas ouvintes, agradeço a cada uma de vocês por estar conosco até este momento, que o Senhor Jesus guie os seus caminhos e abençoe a sua vida. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tenha todas um bom dia.
pascal, a Páscoa real, é Cristo Jesus a nós aqui. Seu sangue aplicar e a carne comer, sair do Egito eu servir. Come Cristo ser fortalecido, no deserto livre a festejar. Lê e ora, o seu nome invoca, com os salvos todos a igreja. E para o servir tu tens de investir no Espírito que se derramou. Terás o poder se ele te encher, é jorrar de teu interior. Cristo, Cristo, nosso Pentecostes, é o Espírito a nos inflamar. Enche, enche e não transborda, para as boas novas propagar. A messe findou, o fruto abundou, e pronta está a provisão. Só resta comer e dele beber, e os de água viva fluir.